Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e hoje, 30/7/2020, nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, uma live pela nossa página Comunidade Bíblica Online. Queremos agradecer a todos que estão presentes, queremos agradecer a você que está conosco para estudar a Palavra de Deus e dizer que Deus se importa com você e que você é muito bem-vinda. Deus te abençoe, Helena. Deus te abençoe muito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi você aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você é mais que bem-vinda. É bênção de Deus na nossa vida. Nós estamos estudando os 5 solas da Reforma Protestante. Nós estamos estudando o sola fide, ou seja, só a fé. Então nós já vimos e vamos falar de forma rápida. Quando aconteceu a Reforma Protestante no século XVI, as doutrinas da igreja estavam abandonadas. E os reformadores, voltando à Bíblia, começaram a descobrir que a prática da igreja e o ensino da Escritura eram divergentes. A Escritura ensinava uma coisa e a igreja da época fazia outra. Então eles começaram a chamar a igreja para ficar em acordo, em sintonia com as Escrituras. E aí eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho segundo as Escrituras. E o que aconteceu? Eles defenderam a Bíblia como única regra de fé e prática, e não mais a tradição da igreja junto. Eles defenderam que a salvação é pela graça e que exclui o mérito humano. Eles defenderam na Escritura que a salvação é recebida, enquanto a graça é a mão que oferta, a salvação, a fé, é a mão que recebe e que não há mérito na fé, mas que a salvação é recebida somente pela fé e que nós não podemos fazer nada porque a obra de Cristo é perfeita. Então eles decidiram só a Escritura, só a graça, só a fé e só os Cristo, ou seja, somente Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, que não havia mais a intercessão de santos, que não havia mais outros meios que a igreja pudesse dar para que a pessoa pudesse alcançar a salvação. E eles terminaram a síntese, que posteriormente veio a se chamar 5 solas, ou 5 somentes, ou 5 apenas, que é a tradução da palavra latina sola, soli Deo gloria, ou seja, só Deus merece a glória da salvação. Então Deus se revela na Escritura, e a Escritura está acima da tradição. Deus se revela em graça, e sendo gratuito, nós não precisamos fazer mais nada, porque a salvação foi ofertada pela graça. Então o que a gente precisa fazer? Estender a mão da fé para recebê-la única e exclusivamente pela fé, sem indulgências, sem comprar, sem ter que fazer nada para ser salvo, mas Jesus já fez tudo, por isso só Cristo. Então agora, o único Salvador é Jesus Cristo, nós vamos direto ao Pai, nós temos acesso ao Pai por nosso Senhor Jesus Cristo. Robson, Deus abençoe. Nós temos acesso ao Pai por Jesus Cristo. E só Deus merece o nosso culto, só Deus merece a nossa adoração. Então nós não nos dobramos diante de santos, nós não nos dobramos diante de qualquer outro ser que não seja o ser divino. E aí, quando os reformadores morreram, e a reforma continuou estudando a Escritura, e nós somos
frutos dessa reforma do século XVI, os que continuaram fizeram uma síntese, fizeram um resumo das grandes doutrinas defendidas pelos reformadores. E esta síntese chamou-se Cinco Solas, os cinco solas da Reforma Protestante. E aí eles colocaram em latim, sola Scriptura, somente a Escritura. Nada mais de tradição, nada mais de eu acho, se bem que ainda tem hoje gente que nunca conheceu a fé que vem da Escritura. Porque ainda continua com eu acho, com eu penso. Somente a graça. Então não há como eu e você fazermos alguma coisa para sermos salvos, mas é só a graça, somente a fé. Então agora não preciso mais das obras, eu não preciso tentar ganhar a salvação. A salvação já foi conquistada pelo solos Cristo, só Cristo. Então só Cristo é o Salvador, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós nos dobramos e cultuamos por tudo isso somente a Deus. Então, os cinco solas são isso. É um resumo da fé reformada que serviu de alicerce para a fé protestante de hoje. Então hoje nós já estudamos só a Escritura, somente a Escritura, nós já estudamos somente a graça, e ontem nós começamos a estudar somente a fé. E hoje nós vamos ler um texto Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Lênia, muito obrigado por estar conosco, é um prazer. Nós temos de segunda a sexta a sábado o estudo da Palavra de Deus. À noite, às 20 horas, nós também temos as aulas. Hoje nós teremos aulas de teologia que você pode assistir. E nós temos também às 23 horas, entre 23 e 23h30, a pregação evangelística no Facebook, no Instagram. Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos profundamente humilhados diante da Tua santidade e pedimos-te que nos ajude em nome de Jesus a ministrarmos a Tua palavra, que nos dê luz, que nos dê graça, que nos dê palavras, que abra o nosso entendimento e que nos abençoe e que leve essa mensagem a todos os corações que dela precisam e que faça com que sejamos intérpretes fiéis e boca, ó Deus, e mente e todo ser à Tua disposição para a Tua glória, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Então hoje, lembrando que a reforma surgiu na questão soteriológica, ou seja, da soteria, da salvação. Então todos os problemas eram, a disputa era sobre a salvação da alma, salvação do ser humano no seu todo. Então a igreja da época dizia que a pessoa podia alcançar a salvação mediante vários ensinos que tinham sido repassados desde os tempos dos apóstolos, chamaram de tradição. Os reformadores defenderam que
só a Bíblia ensinava corretamente a respeito da salvação e que a Bíblia era o mapa, era a bússola que nos orientava com respeito à busca da salvação. Na antiguidade a igreja defendia, como ainda defende em alguns momentos, que a pessoa podia fazer algo que merecesse a salvação. E que eles acreditavam na graça, na fé, mas acreditavam também que a pessoa tinha que fazer por onde merecer. E aí os reformadores vieram e disseram: não, a salvação é fruto da graça de Deus. É um dom da graça, é gratuito. E aí eles disseram que a fé só não bastava. A igreja da época dizia, e na prática as pessoas estavam tentando comprar, até vendia-se indulgências, vendia-se perdão. Oi, Aninha, Deus abençoe. E aí os reformadores chegaram e leram a Bíblia e disseram: não, a única coisa que Deus exige para a salvação é a fé. E perguntavam: e as obras? As obras são frutos da fé. Não é a soma de fé mais obras que é igual a salvação, mas é uma fé que produz obras, porque toda fé viva, segundo Tiago, ela vai produzir obras. Então nós não somos salvos pela soma de fé mais obras, mas por uma fé viva, e em sendo viva produz obras. E aí nós estamos estudando sobre esta fé. Esta fé que Deus nos deu. Nós vimos ontem que a fé é a mão que recebe o dom da graça de Deus. Então nós ilustramos que alguém sai à noite para entregar comida a pessoas que estão morando na rua. E a pessoa estende a mão e entrega o prato de comida. A pessoa que estende a mão para receber não tem mérito nenhum. Ela recebeu aquilo gratuitamente. Quem tem mérito é quem estendeu a mão para dar. Então nós vimos que a mão que dá é a mão da graça de Deus. E a mão que recebe é a mão da fé. E caso essa pessoa não receba o prato de alimento, essa pessoa vai mostrar que é má, perversa, ingrata. Então, quando nós usamos a fé, não há nenhum mérito nisso. Porque muita gente pensa que a fé tem mérito. Mas a fé é a mão que recebe a dádiva de Deus. Aí nós vimos: pela graça sois salvos, pela graça. Mediante a fé. Ou seja, você estende a mão para receber. E isto não vem de vós, é dom. Dom de Deus. Toda salvação é um dom de Deus. Tudo que inclui a salvação, a fé, o arrependimento, tudo é fruto da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não temos fé. Sem a graça de Deus nós não nos arrependemos. Se Deus nos deixar a nossa própria sorte, nós estamos perdidos. Então, você já viu que a questão era crucial. Porque hoje se discute por coisas periféricas. Se discute se corta cabelo, se não corta. Se a pessoa fala em línguas, se não fala em línguas. Se o batismo deve ser por imersão ou por aspersão. Mas quando houve a reforma protestante, a discussão era outra. A discussão era a questão da salvação. Era a questão central, era o cerne. Era o âmago, o centro. E não podia ser vista de forma equivocada. Porque deste acerto vinha a salvação ou a perdição. Então, se as pessoas deixassem de se guiar pela Escritura, elas incorriam o risco de se perder.
se elas deixassem de acreditar que a salvação pode ser conquistada, que a salvação é fruto da graça e pode ser conquistada, elas estavam trabalhando muito, se cansando demais e ainda por cima se perdendo. Se elas acreditassem que poderiam ter méritos a fim de trocar pela salvação, então elas iam se perder. Então tinha que ter a fé. Então veja que era uma discussão essencial e que, graças a Deus, trouxe para nós o cerne do Evangelho. Como a gente se chega a Deus. Então nós vimos ontem isso, que a fé é a mão que recebe o dom da graça. Então Jesus veio, conquistou plena salvação, e eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, porque se for necessário eu fazer, você fazer alguma coisa para ser salvo, sermos salvos, significa que a obra de Jesus na cruz foi incompleta. E quando você lê o Evangelho, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que o ensino do Novo Testamento é que com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Porque o seu sacrifício é perfeito. E em sendo perfeito, nós não precisamos mais quebrar a maldição. Em sendo perfeito, se alguém está em Cristo, nova criação é, o texto grego é physis, criação. Nova criação é, se eu sou nova criação, não tem mais maldição para ser quebrada. Se há maldição para ser quebrada, significa que Jesus Cristo e sua obra foi uma obra pela metade. Então, quando eu creio no sola fide e no solus Cristo, eu estou dizendo que eu não preciso mais quebrar a maldição, porque a maldição da lei que caía sobre mim, Jesus tomou o meu lugar, sofreu a maldição da lei, morreu, foi pendurado no madeiro, para que eu seja abençoado como foi abençoado o nosso pai da fé, Abraão. Então eu não preciso mais da cobertura espiritual de nenhum falso apóstolo. Porque eu estou debaixo da cobertura daquele que é o sumo pastor, e porque habita em mim e em você o Espírito Santo. Então, à medida em que nós vamos, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando dos falsos ensinos, dos ensinos equivocados. E nós vamos começando a viver uma vida mais em paz, mais leve, mais tranquila. Porque você descobre, eu estou debaixo da cobertura não de um apóstolo tal. Eu não tenho mais maldição. Por que eu não tenho mais maldição? Porque eu sou nova criatura. Porque a velha criatura morreu com Cristo. Nós estamos identificados com ele, que é o que nós vamos ver no solus Cristo. Certo? Então Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. E aí, hoje nós vamos ver a questão da fé produzida pela pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A salvação de todo aquele que crê, o sola fide. Então Paulo não diz é o poder de Deus para, junto com as obras, junto com as tarefas. Não, ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Deus exige é crer, é a fé. Aí ele continua: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.
Martinho Lutero, ele desejava ser salvo. Ele estudava direito e um dia ele quase morre, e aí ele resolveu pensar na salvação. Ele entrou em um mosteiro agostiniano, abandonou o direito e foi para a vida monástica. E lá ele aprendeu sobre a justiça de Deus. Só que ele interpretava a justiça de Deus simplesmente como uma justiça que condena. Então, sempre que ele ouvia falar da justiça de Deus, era uma justiça que condenava. Então ele achava que Deus, sendo justo, e nós injustos, ele iria nos condenar. Então ele se sentia cada dia mais pecador. Então sempre que ele ouvia falar da justiça de Deus, ele ficava aterrorizado. Porque ele era alguém que olhava para dentro de si e conseguia se perceber e via que Deus era santo e ele pecador. Até que um dia, e aí Lutero fez teologia, mas esta dúvida sempre pairava sobre ele: a justiça de Deus condena. Até que um dia ele estava preparando uma aula para sua classe, quando ele leu esse texto de Romanos, visto que a justiça de Deus, ele tinha muito apego a este texto da justificação. E ele disse, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, e ele percebeu que a justiça de Deus não é apenas uma justiça que condena, mas é uma justiça que liberta, que salva, e que essa justiça eu posso receber não como ele tentava, por meio de méritos, por meio da igreja, por meio da autoflagelação, mas ele descobriu que ele podia ser justificado, que ele podia ser salvo por meio única e exclusivamente da fé, e não pelo que ele fazia ou pelo que ele era. E aí, segundo a sua biografia, foi como se os portões do paraíso se abrissem e toda a luz do Evangelho veio sobre ele, e ele agora descobre que a justiça de Deus, ela condena o pecador, não arrependido, não penitente, mas ela salva. Mas que Deus justifica o ímpio quando este se arrepende e vai a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí a paz entrou na alma dele, todos os dilemas desapareceram, as nuvens negras que pairavam sobre a sua vida, o medo, o temor se foi, e a certeza da salvação invadiu a sua alma. Então a fé foi produzida pelo Evangelho. Porque quando o mandaram para Roma para estudar teologia, a fim de se livrarem dele, estavam colocando Lutero diante da Bíblia. E quando ele teve acesso às Escrituras, aí pronto, ninguém mais o segurou. Então o que acontece? Ele diz assim, visto que a justiça de Deus, porque qual era o grande problema? É que por toda a Escritura havia uma grande pergunta que precisava de resposta. E ela começa no primeiro livro a ser escrito da Bíblia, o livro mais antigo, que é o livro de Jó. No capítulo 9, Jó faz a seguinte pergunta: como se justificará o homem diante de Deus? Então esta é uma pergunta antiga. Como é que um pecador vai se acertar com Deus santo? Como é que nós podemos entrar em aliança com Ele
Então, desde os dias de Jó, já havia este questionamento, essa indagação. Todos aqueles que sabiam que eram injustos faziam essa pergunta. Havia necessidade de uma resposta. Então, uma das respostas era: vamos tentar obedecer a lei. Vamos guardar e observar, e observando a lei, a gente se acerta com Deus. A gente se torna justo. Nós nos tornamos justos. Só que o homem caído não pode obedecer à lei. Porque ele tropeça em um mandamento, e Tiago diz que tropeçou em todos. Ele faz uma obra boa e 100 má. Então ele está devendo 99. Então ele está sempre no vermelho. Então os homens tentaram, até que veio Jesus Cristo. Morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, para nos dar uma maneira de sermos justificados por Deus, pela fé. Então agora eu não faço nada, mas eu creio que alguém fez em meu lugar. Eu não posso obedecer à lei, mas Jesus a obedeceu. Eu não posso cumprir, mas Jesus disse: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. E Jesus morreu no meu lugar, então ele morreu no meu lugar, e ele se tornou sabedoria, justiça, santificação. Então, pela fé nele agora, Deus me declara justo. Como nós vamos ver em breve. Então agora, Lutero descobre pelo Evangelho que a justificação, que o nosso acerto, que a nossa aceitação diante de Deus não é mediante a guarda da lei, porque nós somos incapazes. O problema não está com a lei. Paulo diz: a lei é santa, justa e boa. O problema está em nós, que temos uma natureza fragilizada pelo pecado, enfermada pelo pecado, e que nos torna incapazes de obedecer à lei de Deus. E se a salvação fosse por meio da guarda da lei, então a salvação não seria dom de Deus, seria uma conquista nossa. Então Deus não seria glorificado. Quem seria glorificado era o homem. Então, no fim da história, todos aqueles que guardaram a lei receberiam os aplausos, os louros da vitória, e o céu inteiro teria que se levantar, até o próprio Deus, e aplaudi-los e dizer: vocês conseguiram. Você que conseguiu guardar minha lei, você que conseguiu observar minha lei, você venceu, eu tenho que reconhecer. Todos os anjos do céu teriam que reconhecer, e todos os seres celestiais, e toda a humanidade teria que se dobrar diante desses seres vitoriosos e aplaudi-los por sua grande conquista. E em chegando no céu, eles chegariam como um general que veio da batalha e que venceu e que merecia ser aplaudido e que mereceria honra, se a salvação fosse uma conquista nossa. Então Deus estaria apenas lá no céu aplaudindo e dizendo: boa, meus filhos. Mas como a salvação não é uma conquista nossa, como nós a cada dia somos derrotados pelo pecado, a gente tenta se firmar e a gente acaba pecando. De vez em quando a gente está na lona, a gente é nocauteado pelo pecado. Aí vem a graça de Deus, nos alcança, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, nos transforma na imagem de Cristo, nos dá fé para acreditar não mais em nós, mas acreditar agora em Jesus. Então agora não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Então ele morreu e ele me salvou. Então a salvação é um presente de Deus. Então quando nós chegarmos no céu, não vamos chegar de pescoço
e de nariz empinado. Vamos chegar prostrado e Deus será aplaudido por todos os anjos e por todos os seres do universo, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entendeu as implicações? Se a salvação é uma conquista nossa, então palmas para nós quando chegarmos no céu. Se a salvação é dádiva de Deus, então nós vamos chegar no céu prostrado, adorando e agradecendo e dizendo graças te dou, graças te dou, graças te dou. E todos os anjos hão de louvar, e todos os seres do universo hão de louvar a Deus por tão grande obra realizada, por ter nos alcançado. E nós vamos chegar lá como conquista de Deus. Não como conquistadores, mas como conquistados. Como pessoas que foram alcançadas, e todos os anjos hão de cantar a Deus, e hão de louvar a Deus, e dizer, Deus é tremendo, porque alcançou graciosamente esses pecadores. E esta grande multidão é fruto da obra de Jesus Cristo. E nós teremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí todo o céu vai dizer, Pai, o teu plano deu certo. Todo o céu vai dizer, bendito seja o Pai que quis e planejou a nossa salvação. Bendito seja o Filho que executou a nossa salvação, e bendito seja o Espírito Santo que aplicou esta salvação aos nossos corações. E nós vamos nos prostrar e vamos dizer a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Então, você agora descobriu qual é a diferença entre a salvação ser uma conquista nossa e a salvação ter uma dádiva de Deus. No final, quem será glorificado? No final, quem vai receber aplausos? Quem conquistou a salvação? Ou Deus que a deu gratuitamente e que nós a recebemos única e exclusivamente pela fé. Fé esta que é dádiva dele. Então a pregação do Evangelho é isso. É você chegar e começar a dizer para as pessoas, olha, você está tentando se salvar? Não vai dar certo. Mas mesmo que desse, você iria chegar no céu e Deus ia ficar de lado, ouvindo os aplausos para você. Mas se a salvação é pela graça, mediante a fé, então é o centro do universo. Faz parte dessa multidão, desse coro celestial que exalta e agradece a Deus. A fé em Jesus é o meio da justificação. Paulo vai falar da salvação em termo forense. Então ele vai usar o termo justificação, que é sinônimo de salvação. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que a Escritura vai juntar tudo, Cristo, a fé, a graça, a salvação. Justificados, Paulo está escrevendo a Roma, aos irmãos em Roma. E em Roma tem os tribunais, as leis. Então lá uma pessoa ou ela é justificada ou ela é condenada. Então Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé. Então, a ideia é que nós estamos entrando em um tribunal e nós estamos para receber a sentença do justo juiz. E a sentença era de condenação por causa de quem nós somos. Mas aí, como nós transferimos e passamos a crer não mais em nós, mas depositamos a nossa fé no sacrifício de Jesus, porque quando a Bíblia fala do sangue, não é só o sangue que escorreu, o líquido vermelho,
mas é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, incluindo o derramamento do seu sangue. E diz que agora nós temos fé nele. Então, quando nós chegamos diante de Deus para receber a sentença, Deus olha para nós e nos vê em Cristo. E vê que a nossa confiança, que é a tradução mais correta da palavra fé, está não mais em nós, mas em Cristo. Nós depositamos a nossa fé em Cristo. E aí ele pronuncia o veredicto. E o veredicto é: justificados, pois, pela fé. Vocês não foram justificados pelas obras. Vocês foram justificados pelo ato de confiar no meu Filho. E porque vocês confiaram no meu Filho como Salvador de vocês, agora vocês têm paz comigo. Por meio de quem? Do Solus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça? A graça da paz com Deus. A graça da justificação que produz paz com Deus. Então agora, ao invés de condenados, todo o nosso processo no cartório celestial, é claro que eu estou falando de forma metafórica, foi arquivado, queimado, destruído e deletado. Nossa vida zerada e a fé e a justiça de Cristo colocada na nossa conta. Quando se abre uma gaveta, metaforicamente falando, onde estava a nossa condenação, tem apenas uma folha. E o que tem nessa folha? Justificado, pois, pela fé. Justificado, pois, pela fé. Não tem lá justificado porque entrou numa igreja. Não tem lá justificado porque mudou de vida. Não tem lá justificado porque deixou de beber. Tem lá justificado pela fé. E porque foi justificado pela fé, abandonou a bebida. Frequentou uma comunidade de fé. Deixou de pecar. Se santificou. Porque agora ocupa a posição de justo no cartório celestial. Então, diante de Deus, a nossa ficha está assim: justificado, pois, pela fé. Então é só la fide, é só a fé. Então eu não preciso chegar e dizer: Deus, olha quantas coisas eu fiz. Deus, olha o meu trabalho. Deus, olha como eu mudei. Deus, eu deixei de beber, de fumar, de me prostituir. Não. Você foi justificado pela fé. E porque foi justificado pela fé e está em paz com Deus, não é mais inimigo de Deus, agora, como gratidão, e para andar em sintonia com Deus, você se santifica. Você ora, você busca irmãos que têm a mesma fé, você participa de uma comunidade da fé, como consequência da tua justificação, e não para ser justificado. Porque muita gente pensa que para ser salvo, ele tem que se santificar, ele tem que orar, ele tem que ler a Bíblia toda, ele tem que ir todo dia para o culto, ele tem que fazer correntes, ele tem que fazer um monte de coisa. Não, a salvação é única e exclusiva pela fé. Confiou em Cristo, você recebe o perdão. Agora, se você, com a ilustração que eu fiz, a pessoa vai dar um prato de comida à pessoa. E a pessoa estende a mão e recebe. Aquela pessoa começa a pensar, depois que ela está satisfeita, que ela matou a fome que a estava matando, ela começa a dizer: ainda tem gente boa no mundo. O mundo ainda tem esperança. E aí a pessoa vai lá e diz: você quer um emprego?
Eu tenho um quarto lá na minha casa que dá para você se abrigar por um tempo. Você quer voltar a estudar? Você quer? Eu te dou tempo. Eu te dou um emprego, eu te dou uma casa, eu te dou estudo. E a pessoa vai... E ela diz, olha, incentivo você. E aquela pessoa vai crescendo. E a pessoa vai cada dia mais agradecendo e agradecendo e agradecendo. E dizendo, rapaz, já era muito você me dar um prato de comida. Agora você me dá um abrigo. Você me dá também um emprego para eu ganhar meu dinheiro, para eu não ter mais que mendigar. E você me dá a oportunidade de estudar para que eu cresça. Aí a pessoa fica grata àquela pessoa e quer sempre agradá-la. É isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo chega, transforma a nossa vida, sacia as nossas necessidades imediatas, mas ele não vai embora e esquece a gente ali. Ele nos recebe, ele nos usa como instrumento dele, diz, agora vocês têm um patrão. Ele nos incentiva a estudar e ele diz, agora vocês podem andar com as próprias pernas, você vai crescer, você vai ser transformado de tal maneira que quem te vê não vai mais reconhecer que você era aquele mendigo que estava mendigando. E um dia você vai dar um testemunho de que alguém foi lá na rua, pegou você, alimentou você, deu emprego a você, morada a você, incentivou você a estudar e fez você crescer, se tornou teu amigo e se tornou fonte de inspiração para a tua vida. É isso que Jesus faz. Ele nos tira da mendicância. Ele supre as nossas necessidades imediatas, mas ele não quer deixar a gente como mendigos. Tem um monte de líderes religiosos que querem que as pessoas sejam para sempre os mendigos de Jesus, para estarem sempre na igreja com o pires na mão, pedindo. E eles terem sempre ali os mendigos para adorarem. Como certos políticos não querem que as pessoas estudem, porque eles querem dar as bolsas, para que eles passem por bons aos olhos daqueles que recebem as famosas bolsas. Bolsa isso, bolsa aquilo. Assim, tem uma liderança espiritual que quer sempre a pessoa analfabeta, mendigando, chegando na igreja, papai, eu vim aqui pedir o almoço de hoje, para que eles passem por bons. E aí a pessoa não tem abrigo, pelo contrário, eles mantêm a pessoa sempre lá, e eles vão toda noite distribuir. Então a cada culto é mais um prato de sopa, é mais uma sopa quente, e a pessoa perpetuamente, eles perpetuam a mendicância. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele chama você por sua graça, ele transforma você, ele sacia suas necessidades imediatas, ele arruma um meio de você obter o pão de cada dia, a roupa, a morada. Mas isso não é tudo, ele quer transformar você em alguém que pode andar com as próprias pernas, em alguém que pode mudar, em alguém que vai crescer, em alguém que vai ser transformado, em alguém que não vai mais andar com um prato na mão pedindo, em alguém que vai ser canal de bênção e vai dizer, assim como Deus me abençoou, eu vou abençoar outros, porque ele me transformou. E aí nós podemos dizer como Davi, e habitarei com ele para todo sempre. Ou seja, você não quer mais deixar Jesus, porque você cresceu, você amadureceu, porque agora você não é mais enrolado, embrulhado, enganado, manipulado pelos inescrupulosos. Você agora é alguém que amadureceu. Teu compromisso agora não é mais com o líder religioso, teu compromisso é direto com Jesus Cristo. E aí você sabe agora o que ele quer
que ele não quer. Você sabe o que ele ordena, o que ele não ordena. O que vem dele, o que não vem dele. E você agora serve a ele. E agora ninguém mais te engana. Então, sola fide, somente a fé. A fé é produzida pelo Evangelho. O Evangelho, no Evangelho se descobre de fé em fé. Qual é a grande descoberta? O justo viverá pela fé. A pessoa será salva, será alcançada, será perdoada pela fé. Então, nós temos dois caminhos. O caminho de você tentar conquistar a sua salvação e o caminho de você receber a salvação que foi conquistada para você por Jesus Cristo. Qual dos dois você vai abraçar? Você que não é cristão, que tipo de salvação você está buscando? Você está tentando ser salvo? Ou você está ignorando completamente essa questão crucial da salvação? Você não se importa, não é um assunto relevante para você. Mas em caso de ser relevante para você, porque existem aquelas pessoas que salvação não interessa, eles já são de Deus, ou não querem saber disso, então não é um assunto que lhes interessa, não é um assunto que chame a sua atenção. Existem outros que a salvação é algo que interessa, eles estão preocupados com isso, eles creem que vai haver uma eternidade, eles creem em vida após a morte. E aí eles se preocupam, mas eles se preocupam em conquistar essa salvação. Até no meio evangélico nós temos um monte de gente dizendo: eu estou pagando o preço. Esta é uma evidência de que a pessoa ainda não compreendeu o evangelho. Nós temos um monte de gente no meio evangélico que nunca compreendeu o evangelho. Nós temos gente que chegou ao pastorado e que prega e que nunca compreendeu o evangelho da graça de Deus, que ainda tenta e prega que as pessoas devem conquistar a sua salvação. E existem aqueles que compreenderam que se eu conquisto a salvação, quando eu chegar no céu, eu é que seria aplaudido e não Deus. Mas que se eu sou insuficiente, incapaz, ímpio, pecador, miserável, faminto, mendigo espiritual, e Deus me dá esta salvação gratuita, porque Jesus a conquistou para mim, então Deus, Jesus e o Espírito Santo é que serão aplaudidos quando eu chegar no céu, porque eu não conquistei, eu fui conquistar. Então eu vou ser o troféu de Deus. Então hoje Jesus te convida a crer nele, naquilo que ele fez na cruz do Calvário em teu favor. E ele te convida a arrepender-se, porque ele está à tua procura, porque ele está querendo ser o teu conquistador, porque ele está querendo que você se dobre diante dele, reconheça que você é pobre, miserável, cego e duro, e que precisa dele desesperadamente. E descubra hoje pela fé, e receba pela fé o sacrifício de Jesus em teu favor, em meu favor, e receba a ele como Senhor da sua vida. E invoque a ele, peça a ele que perdoe seus pecados e diga para ele que você está arrependido. Que Deus te abençoe. Até a noite, hoje à noite, às 20 horas, aula. E às 23h30, pregação no Instagram. Deus abençoe a todos. Amanhã, neste mesmo horário, live de novo. Vamos dar continuidade ao Sola Fide. Então deixa aí teu comentário. Se você ainda não está seguindo essa página, siga. Vamos divulgar, vamos levar o Evangelho. Me ajude a levar o Evangelho.
Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não copiou as mensagens e mandou para os seus amigos, se você ainda não divulgou, então copie a mensagem. Se você gostou, você entendeu, você disse, pastor, com as ilustrações que o senhor fez, minha mente entendeu agora o Evangelho. Eu estou compreendendo, eu queria que as pessoas vissem isso, então cola essa mensagem e manda para o maior número de amigos, porque de tanto eu mandar, as redes sociais estão começando a barrar. Porque eu mando para muita gente, então eu tenho que esperar às vezes 1, 2 dias para que eles permitam de novo, mas você não. Então aquilo que eu não estou podendo, porque eu mandei para 30, para 40, para 50, para 100, então você pode. Então eu sugiro que, se isso falou o seu coração, cola, copie essa mensagem, ou então envia esta mensagem para o maior número. Eu estou buscando amizade de todo jeito, e principalmente de pessoas não cristãs. Porque o meu lema é aquele de Paulo: sendo livre, fiz-me servo de todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde, fique com Deus. Até a noite, às 20 horas.